O propósito, logicamente, desse estudo é para nós entendermos as Escrituras. Um versículo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Alguém tem uma outra versão aí? O desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. São duas coisas que tem aí. Quais são duas coisas? Como é que você divide esse versículo aí? Como é que está escrito aí? Qual deseja, Deus, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Isso é uma coisa. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é outra coisa. Então, conhecer o Senhor Jesus como Salvador, realmente, puxa vida, é a bênção, não é verdade? É salvação. Irmãos, salvação é a porta de entrada para o conhecimento. Infelizmente, né, muitas pessoas acham que por ter sido salva, tendo conhecimento da salvação, pronto, acabou. O que é verdade? Jesus deu sua verdade. Então, se eu conheço Jesus, eu conheço a verdade. Tudo bem, no sentido da salvação, sim. Mas aí ele está falando outra coisa. Ser salvo e chegar ao conhecimento da verdade. O que é isso? São os propósitos de Deus para nós. Um versículo em João 4, por exemplo. Por favor, Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23 ou 24, por favor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Duas vezes ele fala isso, no versículo 23 e no 24. Em espírito e em verdade. O que é isso? Porque o Senhor Jesus está falando uma coisa nova aí, tá? A hora vem e agora é. Ou seja, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Israel adorava em verdade? Sim. Por que adorava em verdade? Que era um modo que Deus tinha estabelecido para eles de adoração. Exatamente, foi Deus que deu toda a lei, até os detalhes, até como tem que fazer a arca, o pé da arca, em cima da arca, o poste, as cortinas, tudo que era no templo, coisa e tal, como que a pessoa tem que se vestir para entrar lá, né, ou ficar no sacerdote, tudo era pormenorizado, porque Deus passou isso a Moisés. Inclusive Moisés, irmãos, quando ele foi lá receber as tábuas da lei, onde que ele recebeu as tábuas da lei? O Monte Sinai. Quando ele recebe as tábuas da lei lá, quando ele desce com as tábuas da lei, nós vamos entender que, na verdade, ele desceu com todo o conhecimento que tinha que ser feito. Né? Aquelas medidas, né? Fazer o candelabro batido, não sei o quê, uma romã ali, não sei o quê, romã não sei aonde, todos aqueles pormenores estavam na cabeça de Moisés. Então, quando ele recebeu o Senhor, Jeová, foi lá, ele recebeu tudo isso aí. Não foi só os 10 mandamentos que ele desceu ali, tudo, ele tinha tudo. Ele desceu com a lei, ele foi o apóstolo da lei. Então, era verdade? Sim, era verdade, porque Deus deu, tudo aquilo era verdade para Israel. Era em espírito? Não. Era na carne. Eles adoravam na carne. Por quê? Porque eram rituais. Qualquer pessoa poderia fazer aquele ritual e fazer aquilo ali. Quer dizer, qualquer pessoa dentro do estabelecimento de Deus, que é, no caso, a família de Arão, né, sumo sacerdócio, e a família de Levi, que foi de Arão também, era a parte sagrada, né, a parte cerimonial. Sacerdotal. Sacerdotal, obrigado. Isso. Então, agora chegou um tempo, que agora é, como o senhor falou, em espírito e em verdade. Qual a verdade? Não é isso que o senhor está falando aí? Em espírito e em verdade. Por que espírito? O que é isso? Atos 2. Descido do Espírito Santo. Certo. É uma nova ordem de coisas em espírito. Ou seja, o incrédulo hoje, ele pode adorar Deus? Só um crente que pode adorar Deus. Então, somente o crente pode adorar Deus. Não importa. Um mudo, o
crente mudo, ele louva a Deus. Pega um coral maravilhoso, 100 pessoas, até chora, até treme de bonito, não passa do teto. O mudo, o louvor chega ao coração de Deus. Porque adora o quê? Em espírito, não na carne. Ou seja, não é alma. Não é alma. Tá? Então não confunda emoção com espiritualidade. Não confunda espiritual com sobrenatural. Tá, gente? Não confunda essas palavras. Sabe? Porque o que acontece muito hoje, que sempre foi, mas tem sido muito forte, é mexer com o emocional e o sobrenatural. Mas nenhuma dessas coisas serve para Deus. É espírito, é espiritual. O Espírito Santo, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito não testifica com nossa alma ou nossas emoções. Testifica com o nosso espírito, que é a parte inteligente. O nosso culto, Romanos 8, é racional, não é emocional. Então, o que é essa verdade aí? Então, espírito e verdade. Que verdade que é essa aí? Por exemplo, o tempo que nós vivemos aqui. Como é que chama o tempo que nós vivemos? Nós estamos falando sobre tempos aqui. Nós nem começamos a falar ainda, só estou dando a introdução da coisa. São tempos, né? Que tempo que nós vivemos? Está certa a resposta dele? Porque é o seguinte, irmão. O Senhor Jesus, quando ele veio, o que fala em João capítulo 1? A graça é a verdade, veio por Jesus Cristo. Veio por Jesus Cristo. É o tempo que nós vivemos? A dispensação da graça. Certo, aí que está. Irmão, não confunda o tempo da graça, que é o Senhor Jesus que trouxe, tá? Por que ele está comparando? Ele tá comparando? A lei foi dada por Moisés. Ele está falando da dispensação da lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então esse tempo que nós vivemos é a graça, num certo sentido, porque veio por Jesus Cristo. Mas o que nós estamos falando aí, que o Senhor falou aí, inclusive em João, adorarão o Pai no Espírito, está falando de adoração, e em verdade. Essa verdade eu quero saber o que é isso, é a dispensação da graça. Mas como que ela veio? Através do apóstolo Paulo. Isso, pronto, chegamos lá. Obrigado, irmão. Apóstolo Paulo, irmão. Não foi Moisés que subiu lá no monte? Um homem subiu lá no monte. Então ele não tirou o pé do chão, ele subiu lá no Monte Sinai, recebeu do Senhor as tábuas da lei, de Jeová, né, as tábuas da lei, coisa e tal. Todo o conhecimento da lei desceu para o povo, para trazer para o povo. Quem que é o apóstolo do tempo que nós vivemos? Paulo, irmãos. E onde é que Paulo recebeu o apostolado dele? Ele foi arrebatado, irmãos, saiu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu, onde o Senhor está hoje, glorificado, é lá que ele foi. E lá ele recebeu toda a verdade da igreja. O tempo que nós vivemos chama dispensação da graça. Vamos ler esse versículo, por favor. Efésios capítulo 3. Ele fala também em outras cartas, mas vamos ler Efésios capítulo 3. Efésios 3. Pode ler, por favor, alguns versículos aí que seria bom. 1 ao 9. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Se é que tendes ouvido do quê? A dispensação. A dispensação da graça de Deus, por favor. Que para convosco me foi dada. Me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Bom, obrigado. Então você pode reparar aí
ele fala várias vezes, eu, a mim, ele foi o dispenseiro dessa graça. Então foi ele, e não outro, que foi ao terceiro céu, recebeu toda a revelação. Como Moisés, que eu falei, Moisés desceu até sabendo como é que ia ser o pé da mesa, do candelabro, qualquer coisa assim. Ele foi e desceu com todo o contexto da verdade. A verdade do tempo presente, que é a dispensação da graça de Deus, que chama-se igreja também, que está cumprindo a igreja nesse tempo. Então ele trouxe toda essa verdade. Então, irmãos, quando nós falamos de verdade, que nem o senhor falando lá em João 4, o Pai seria adorado por aqueles que adoram em espírito. Por que espírito? Seria o caráter da adoração de hoje, não é mais na carne, é em espírito, ou seja, só salvo pode fazer isso. E em verdade. Que verdade? Segundo a revelação do tempo presente. Que foi por quem? Por Paulo. Nós vamos chegar lá depois. Então, irmãos, eu só dei uma introdução. Nós devemos entender que quando fala que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então ser salvo, puxa, não estou menosprezando nada, é um privilégio muito grande, lógico. É pela salvação que nós vamos para a glória. Não é pelo conhecimento, é pela salvação. O conhecimento do quê? Da salvação, do Senhor Jesus. Só que nós devemos entender que o Senhor Jesus nos salvou para algo, entendeu? E uma das coisas, no tempo presente, é conhecer a verdade. Nós somos cristãos, irmãos. Cada um de nós somos cristãos. E Deus nos deixou para cada um de nós a verdade. A verdade que é para nós hoje. Que nós temos aonde? Está na mão de cada cristão aí. E também tem um detalhe, nós somos responsáveis pela verdade. Você não pode responder por mim, e nem eu por você. Esse é um grande erro, um dos grandes erros doutrinais que já existem desde o início lá do nosso tempo, de querer terceirizar sua responsabilidade. Arruma um homem para botar lá na frente, terceiriza a responsabilidade. É ele que vai dar conta da... Não existe isso, não, irmão. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é só lá, é aqui. Entende? Nós somos responsáveis. Você é cristão? Sou. Então você é responsável. A Assembleia não é assim? Todos nós somos responsáveis na Assembleia. Tem irmãos que, graças a Deus, existem irmãos que trabalham entre nós, que zelam. Amém. Mas ele não vai dar conta de ninguém, não. Cada um dá conta de si mesmo.